Então, vamos lá. Today is 2nd of June of 2020. We are doing a quick review, page 60, ok? Aqui é a segunda presbiteriana on Tuesday. So, there is significa existe, há e tem. E there are, teacher, existem e tem. Ok? Com circunflexo. Então, for example, there is a pen on the table. There is. There is a starving child. É uma criança faminta. On the street, na rua. Então, there is a starving child on the street. Okay, teacher, there are many books on the books shelf. Remember bookshelf? There is many books on the bookshelf. There are many countries isolated. Então, tem muitos, there are many countries isolated, ok? Então, há muitos países isolados agora, nessa quarentena. Então, teacher, there is e there are são os mesmos significados, só que there are é o plural, ok? E aí eu falei aula passada que there is e there are, eles são expressões. Não tem como você traduzir ao pé da letra, ok? Então, são expressões que significam tudo isso. A teacher passou. Agora, we're going to study possessive case. What is it, teacher? Page 61. Então, a teacher vai te dar uma explicação do caso possessivo. Ele significa que há alguma posse entre uma palavra e a outra. Geralmente, é entre animais e pessoas, ok? Então, por exemplo, esse é o Felipe é o dono do cachorro. Então, tem alguma relação entre pessoas, animais, mas também existe essa relação de posse com objetos, ok? Então, teacher, então eu vou indicar o possessivo, o caso possessivo com o apóstrofo S. Sim. Então, o apóstrofo S, ou somente o apóstrofo, que é uma vírgula no ar, né? Que é uma vírgulazinha, e um S, ou somente o apóstrofo, ele indica o caso possessivo. Mas a gente só vai utilizar quando indicar uma relação de posse entre uma palavra e a outra, ok? Então, a gente vai evitar de colocar o off. Sabe aquele off que você coloca em toda frase? Off, off, off. Por quê? Porque o apóstrofo ele serve justamente para relacionar as duas palavras. As duas palavras, e ele próprio significa de, ok? Ele está aí, ele não, como eu posso falar, o significado dele está no apóstrofo. Ele está oculto o significado, mas a utilização desse apóstrofo indica aí a relação de posse, ok? Indica o off, tá? Então, a gente vai parar de utilizar, vamos descartar por um tempo o off e vamos colocar o caso possessivo. Então, vamos lá com um exemplo. Teacher. Olha que legal. A gente falava assim, né? The tail of the dog. O rabo do cachorro. Agora, para o caso possessivo, a gente transforma ele e fica assim, ó.
The dog's tail. Teacher. Então, esse S aqui significa o D, o apóstrofo S? Sim. Significa, é a relação de posse, porque o rabo é do cachorro, pertence ao cachorro. Então, o rabo é uma coisa dele. Então, por isso que a gente vai utilizar o apóstrofo S, tá? E aí, no caso possessivo, a gente sempre vai ler de trás para frente, ok? Não é igual no português que a gente fala o rabo do cachorro. No inglês é o cachorro, apóstrofo S e o rabo, ok? Porque a gente lê de trás para frente, tá? Então a gente vai ler assim no inglês: o rabo do cachorro. A gente olha lá no final da frase e depois a gente olha a segunda palavra aqui, que é o dog, ok? Então, essa observação. Quando tiver esse apóstrofo S, a gente vai inverter as palavras, ok? A primeira no português vai ser a última e a segunda no português vai ser a primeira. Então, por isso que a gente faz essa inversão no inglês, tá? Outra observação também, teacher, aqui, ó. O pai da noiva. Como que eu vou fazer? Como vai ficar em inglês? The bride's father. O que significa? O pai, que é o father, da noiva. Ok? De trás para frente. O pai da noiva. The bride's father. E aí a gente fala um pouquinho aí com o S, né? Puxando o S. Justamente por conta dessa letra que a gente tem aqui, o apóstrofo S. Então, na hora da pronúncia, você vai dizer assim, ó. The bride's father. É como se tivesse um plural do bride. Ok? Então, vai ser the bride's father. Ok? É o nosso aí, a primeira regrinha. Quando eu tiver, vamos lá. Quando eu tiver a palavra no singular, qual palavra no singular? Teacher, aqui o bride, ó. Quando eu tiver ela no singular, a primeira palavrinha aqui, ó, eu vou colocar o apóstrofo S. Então, é a primeira regrinha que eu quero que vocês anotem, quem estiver aí fazendo as anotações no caderno, eu vou utilizar o apóstrofo S para palavras em singular. E aí você copia o exemplo e circula esse bride, que é essa palavrinha aqui em singular. Porque se ela fosse plural, opa, se ela for plural é a segunda regra. É a segunda regra. Então, for example, the boys' team is very good. Então aqui a gente vai olhar o plural, o boys. Então, se tiver o plural aqui na primeira palavra, a gente vai utilizar somente o apóstrofo. Somente essa vírgula no ar, ok? Não vai utilizar o S. Então, são essas regrinhas de utilização. Coloca o S ou tira o S? Se for singular, você coloca o S. Se for plural, você tira o S. Ok? Então, deixa eu perguntar aqui para vocês. Tem alguma dúvida nessas duas regras até agora, ministrada? Eu não. Uhum. E a outra também utilização, né? A gente vai utilizar o apóstrofo sem o S para a gente indicar sobrenomes. Então, os sobrenomes em inglês, ele vem acompanhado do S, tá? Ele vem no plural. Então, os sobrenomes, eles
eles são utilizados no plural, tá? No inglês, por exemplo, meu sobrenome é Guerra, meu último sobrenome. Então, seria assim, ó, Guerras House. Is beautiful. Ó, a casa dos Guerra é bonita. Guerras House. Então, quer dizer que todo sobrenome em inglês, aqui na utilização do apóstrofo, tá? No caso possessivo, a gente vai colocar ele no plural, utilizar ele no plural e escrever somente o apóstrofo, ok? Somente o sinalzinho. Não vai ter o S, justamente para não ficar repetitivo, né? Guerras House. Então, vai ser Guerras House. Very beautiful. Então, a gente vai escrever só com apóstrofo. Então, por favor, faz essa observação aí no seu caderno. No inglês, ou melhor, em inglês, os sobrenomes têm plural. Tá? No inglês, os sobrenomes têm plural. Tá? A gente vai utilizar o S no sobrenome. Tá? E aí vai ser somente o apóstrofo para a casa do possessivo. Tá? Essas duas regrinhas que eu queria passar aí para vocês, porque agora a gente vai continuar, tá? Continua algumas regras. Quais, teacher? A terceira é o caso do plural irregular. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, the children, children's room. Hello, Sophia. Welcome. How are you? Hello. Hello. Olha, eu vou colocar aqui para você o que nós já vimos até agora, tá? Nós estamos na page agora 62, mas eu vou passar aqui para você o que nós já vimos anteriormente, tá? Começamos a matéria aí do... Tá. Eu tô passando aqui para você ter acesso. Então, a terceira regra é o caso do plural irregular. E eu estou gravando também essa aula, tá, Sofia? Depois você vai poder aí, escutar o inicinho dela. Tá? Caso do plural irregular. Então, teacher é uma palavra que ela é singular, por quê? Porque ela não tem um S no final, mas que ela significa muita coisa, ou muitas pessoas. É o caso do children. Children são crianças. Mas a gente não utiliza o S no final, children's. A gente só fala children, porque é uma palavra irregular. Uma só palavra, que parece ser singular, né? Ela significa muitas coisas. Por isso que ela é chamada de irregular. Ok? Ela é irregular. Então, quando eu tiver um plural irregular, eu vou utilizar o S. Por exemplo, é esse caso aqui, ó. The children's room is a mess. Então, aí o quarto das crianças é uma bagunça. Teacher, qual outra palavra em inglês que é um plural, significa muita coisa, mas eu só com uma palavra eu dou essa conotação de muitas coisas, mais de uma coisa, mais de uma pessoa. Vai ser o parents. Então, aqui, ó, uma palavra significa muitas coisas, mas ela, em uma palavra, eu posso falar, abranger mais de uma pessoa, né? Porque ela é irregular. Eu vou dar o exemplo dos meus pais.
Aqui, ó, os pais da Andressa são fofos. Então, Andressa's parents are cute. Porque o parents é minha mother e o meu father. Então, eu tenho aqui um plural para uma palavrinha só. Significa mais de uma pessoa. Pode também ter alguma palavra com mais de uma coisa, tá? E aí um plural para uma palavra só. Pode haver. Se você for pesquisar, se você for verificar, existem sim. A gente já passou aqui duas, que é o children, são as crianças, e o parents, os pais. Então, toda vez que eu tiver esses casos, eu vou utilizar o apóstrofo S. Aí vai ter o S. Ok? Então, aguardando um pouquinho. Quem acabou me fala para eu poder continuar. Ainda tem mais umas regrinhas, teacher. Agora são as mais fáceis, tá? Prometo. Tranquilo. Can I go? Como é que está? Todo mundo está copiando? Ou eu posso continuar? Já deu tempo? Tá de boa. Uhum. Então, a próxima regrinha aqui é a referência a uma pessoa. Apesar de eu ter dois nomes, eu estou referindo só a uma. O caso possessivo, o apóstrofo, só tem em uma pessoa. Ah, como assim, teacher? Deixa eu visualizar isso. Então, aqui, ó, Maria and Paulo's mother is young. Então, o que que é isso, teacher? Eu estou referindo aqui ao Paulo. Somente o Paulo, o apóstrofo S aqui, só está no Paulo. Então, eu vou utilizar o caso possessivo, que é o apóstrofo, essa vírgula, ou o apóstrofo S, quando eu referir a uma pessoa, apesar de nomes múltiplos. Ok? Porque aqui, a mãe que eu estou referindo é a do Paulo, e não da Maria. Então, eu posso utilizar aí para mais de uma pessoa, mas eu dizer somente para uma, tá? Eu estiver conversando, estiver aí utilizando somente para uma pessoa. Apesar de eu citar vários e vários nomes. Maria, Joana, Denise, Daiane, and Dani's mother. Opa, eu estou referindo só à mãe da Dani. Ok? Então, quando você olhar uma frase, vê aonde que está o apóstrofo S, porque é lá que há a referência, ok? A referência está no segundo nome, no último nome, tá? Então, quando eu estiver referindo a uma pessoa, apesar de nomes múltiplos, é o caso possessivo, tá? É o último nome aí do caso possessivo.
Agora, aqui que há uma diferença, tá? Que agora eu me refiro a todas as pessoas. Quando eu falo Marias and Paul's mother, opa, aí eu estou falando para todas. Todas as pessoas são novas. Então, aqui eu vou ter o apóstrofo para todas as pessoas, todos os nomes. Marias, olha para você ver, tem dois apóstrofos S aqui, ó, na Marias e no Paulus. Então significa o seguinte: Maria and, ó, Marias and Paulus mothers are friends. Então aqui, ó, são as mães do Paulo e da Maria, ok? Então, se tiver o apóstrofo S, está relacionando uma palavra com a outra. Nesse caso aqui, ó, a Maria está relacionando a mother. Ah, Titi, mas a palavra não tem que seguir, né? O apóstrofo S não tem outra palavra depois? Às vezes não. Às vezes não tem, mas é um caso possessivo. É igual esse exemplo. Marias, ó, o apóstrofo S, and Paulus mothers are friends. Então, aqui eu estou referindo às mães da Maria e a mãe do Paulo. A mãe da Maria e a mãe do Paulo. As duas. Ok? Apesar de não ter a mother aqui, ó, depois da Marias. Apesar de não ter escrito. Mas fica subentendido que é também uma relação aí de posse, né? Uma relação de caso possessivo. E basta notar também que no finalzinho aqui a mothers está no plural. Então é mais de uma mãe. Então é a mãe da Maria e a mãe do Paulo. Ok? Any question? Any doubt? Teacher, I don't understand. Please tell me. Ok, Tite, o apóstrofo S, ou somente o apóstrofo, né, indica uma relação de posse, tá? Entre pessoas ou entre aí animais ou entre aí coisas, ok? Então, a mãe da Maria é uma relação de posse, que é da Maria, ok? É a mãe dela. Por isso que a gente vai utilizar o apóstrofo S, tá? Quando a gente referir a todas as pessoas ou a uma só, observa-se, a gente vai incluir o S, tá? Então, é nesse ponto que eu toco. Quando eu estou referindo a uma pessoa ou a todas as pessoas com nomes múltiplos, eu vou colocar o S em todas, né? No último caso, e na pessoa que eu estou referindo, que é a quarta regra. Tá? Ok, teacher. A sexta regra, se alguém aí ficar com dúvida, me para, ok? A sexta regra, nomes terminados em S, X
ou Z adiciona-se ou não, a seu critério, ok? Porém, na hora da pronúncia, evite falar o S. Como assim, teacher? Toda vez que você for falar o Carlos, ó, o Tox, todas essas terminações S, X ou Z, você evita falar aí o S do apóstrofo, tá? O S que é do apóstrofo. Por exemplo, Carlos' wedding was beautiful. Olha para você ver. Fica estranho. Por quê, Tite? Porque dois S's, né? Um é do Carlos, sinalzinho, e o outro é do apóstrofo S. Então, para evitar cacofonia, que é uma repetição, um som estranho, engraçado, um chiado, a gente vai falar da segunda forma aqui, ó. Carlos' wedding was beautiful. Ok? Então, na hora da pronúncia, opte pelo segundo caso, pela segunda opção, só o apóstrofo. Mas na hora de escrever, você pode escolher. Pode ser as duas formas, tá bom? As duas estão corretas na escrita. Ok, guys? Por favor, comuniquem comigo. Teacher, é muita coisa, né? É um tira S, coloca S, yes. É sim. Essas regrinhas específicas a gente precisa aprender para utilizar, tá? Às vezes a gente pensa assim, vou colocar o apóstrofo aqui e tá certo. Às vezes você precisa do S, né? E sabendo aí a técnica, a estrutura do caso possessivo, a gente vai utilizar corretamente. Bom, essa regra não é bem uma regra, é mais uma explicação. Nem vou utilizá-la aqui como regra. As regras são todas essas aí, tá? De utilizar o S ou não. Agora, eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente utiliza bastante, tá? Ou melhor, a gente vê bastante o apóstrofo S que a gente não imagina. Você tem noção? Você está lá no shopping e você vê bem distante lá, McDonald's. Opa, McDonald's. Olha, Tite, com um apóstrofo S. Lulis, que é uma loja da Luísa. Aqui em Uberlândia não tem, não sei se no Brasil tem, mas lá fora tem muito essa loja. Lulis. Então, McDonald's. O que é? São os hambúrgueres do McDonald's. Então, teacher, mesmo que a palavra esteja suprimida, qual palavra? Aí, hambúrguer, a store, o fast food do McDonald's, ela é subentendida, ok? Então, não existe nenhuma palavra aí
além dessas, né? McDonald's. Pronto, não tem outra palavra aí junto com McDonald's, mas a gente entende que é o fast food, que é os lanches do McDonald's. Mesmo que essa palavra não esteja escrita. Tá? A Lulis. Lulis Store. Não tem um store, Pete, mas mesmo assim ela está subtendida. Ela existe, ela está subtendida. Por quê? Porque é a loja da Luísa. É um caso possessivo. Então, Peter, quer dizer que mesmo que não exista uma palavra posterior ao apóstrofo S, ela continua sendo um caso possessivo? Sim. Tá bom? Ela continua sendo caso possessivo. A palavra existe, mas ela está suprimida, tá? Mas ela é subtendida totalmente. Totalmente. No McDonald's, você vai lá, você sabe o que você está comprando. Você sabe que é um fast food. Você sabe os lanches do McDonald's. Ok? Então, a gente utiliza bastante o apóstrofo S para indicar uma relação de posse, tá? Os lanches do McDonald's, os hambúrgueres do McDonald's, o fast food do McDonald's, a loja da Luísa, ok? E não é de causar estranheza que a gente responde também desse jeito, tá? Por exemplo, whose book is this? De quem que é esse livro? Então, para a gente evitar a repetição do book, a gente vai dizer somente It's Mary's. Então, It's Mary's significa que o book é da Mary. O book está escrito? Não, mas ele é subtendido. Gente, então, uma pergunta, eu posso responder desse jeito? Pode, desde que tenha aí a palavra que você está utilizando. Ou seja, se a pessoa te perguntar onde que está aquilo, onde que está a garrafa, uma coisa específica, e você responder desse jeito, ok. Tá? Mas se o book não existisse, aí você teria que referenciar ele, teria que escrever. Ok? Se a palavra, o substantivo, ele já existe na pergunta, aí você responde com apóstrofo S. Porque a pessoa já sabe o que é aquilo. Entende? A pessoa está te perguntando de quem que é esse livro. Você só responde, It's Mary's. Porque ele está vendo o livro, porque o livro existe. Agora, se não tivesse o livro na mão dele, o que você ia falar? It's, de quem que é aquilo? Se fosse de quem que é aquilo, você ia falar It's Mary's book. É o livro da Mary. Tá? Acho que agora eu fui bem clara. Aqui eu vou utilizar porque existe a palavra, o book. Se não existisse esse substantivo, essa palavrinha, você teria que escrever ela, tá? Porque a gente não saberia o que você estava falando, tá? A gente não saberia o que você estava falando, querendo dizer. Então, todos os exemplos aí são do caso possessivo, tá? A regrinha até o número 6, ok? Eu vou copiar aqui, porque se o nosso tempo acabar, eu vou voltar, tá? E aí eu copio de novo para vocês, quem está copiando no caderno. Então, vamos fazer alguns exercícios. Está na hora de fazer alguns exercícios. Let's go!
Estou copiando aqui jogando no Word, porque às vezes eu copio no Zoom e quando eu vou colar não aparece nada, como se eu tivesse copiado. Ok. Let's go, teacher. First exercise. Esse aqui, fizemos eles. Então, nós fizemos esse exemplo. Esse ficou easy. Aí, pessoal, eu peço para vocês voltarem, tá bom? Vamos aí terminar nossa aula, mais 10 minutinhos.